Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos amigos, que a face do Senhor Deus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, conhecimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, quinta-feira, 4 de setembro de 2025, a lição 10 de hoje, ela tem como título Cheios do Espírito de Deus. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Êxodo, capítulo 31. E aqui nós podemos ver onde é narrado que Deus assim, ele apresenta o seu projeto do tabernáculo para Moisés. E ele fornece assim cheio de detalhes, de instruções sobre o modelo e os materiais que deveriam ser usados. E Deus inspira alguns homens assim cheios do Espírito e desenvolve dons e talentos para eles, que foram os artesãos, para construir o tabernáculo. E já com o tabernáculo construído, finalizado, Deus desenvolve homens assim para serem sacerdotes, sumos sacerdotes, com vestes assim especiais. E no tabernáculo, os sacerdotes eles deveriam usar assim vestes apropriadas para aquele momento. Mas o sumo sacerdote ele usava assim uma estola especial, reservada especialmente para ele, que continha-se os nomes dos filhos de Israel. E dentro dessa história especial, tinha-se um peitoral que continha Urim e Tumim, que é na verdade luzes assim de verdade, que eram os conselhos divinos que eles deveriam realmente utilizar e pregar para o povo. E todos os sacerdotes deviam ser assim consagrados, em um momento especial, para que eles pudessem servir fielmente ao Senhor, que está lá em Êxodo 29. E também existiam assim outros itens assim cuidadosamente preparados para aquele momento, que tem uma simbologia, que eles estavam assim no altar, como por exemplo o incenso, a bacia do batismo, o óleo de unção, que está lá em Êxodo 30. E o que nós vemos aqui nesse capítulo de Êxodo 31, nós vemos a assistência especial que foi dada por Deus para que o tabernáculo ficasse realmente conforme o que havia no céu. E que eles fossem preparados e construídos assim da melhor forma possível, com uma beleza sem igual, e que ela fosse adequada realmente para o momento. Assim, mostra que Deus ele capacita as pessoas, ele capacita os homens para obras especiais, como foi o caso de Bezalel e Oholiabe, que eles foram assim artesãos que fizeram que terminaram a finalização do tabernáculo. Pessoas que fizeram assim trabalhos especiais de acabamento, como por exemplo do templo. E foram pessoas que Deus encheu do seu espírito, como fala lá em Êxodo 31. E no meio de todos esses dons e talentos de criatividade, Deus, após tudo isto, coloca no coração dessas pessoas especiais, dos construtores do tabernáculo e todas as pessoas, ele apresenta um momento de descanso também. Eles estavam construindo o tabernáculo, mas no sétimo dia eles descansavam, que era o sábado, porque o sábado ele é apresentado como um sinal de Deus
para a santificação dos fiéis, né? Porque o sábado é uma marca de Deus, é um símbolo de Deus, que Ezequiel fala lá no capítulo 20, versículo 12 até 20. E a maior dádiva que Deus deu para Moisés foi o decálogo, né, os 10 mandamentos, que diz lá em Êxodo 31, 18, e onde o próprio Deus descreveu realmente esses 10 mandamentos e deu essas 2 tábuas de pedra para Moisés com os 10 preceitos que representam o caráter dele, Deus mesmo, que diz lá em Êxodo 31, 18. Essas tábuas deveriam ser colocadas no lugar santíssimo, um lugar especial, que só o sumo sacerdote poderia adentrar lá, que ele estava dentro da Arca da Aliança, que estava ali no propiciatório, que diz lá em Êxodo 25, versículo 21. E Deus, assim como um Deus cuidadoso, né, de passar informações completas, ele preocupou em passar todas as informações assim bem detalhadas para que não houvesse erro, para que Moisés construísse o tabernáculo na maior perfeição possível, idêntico ao que há no céu. O líder dos israelitas passou 40 dias no cume do Monte Sinai com o Senhor, só recebendo instruções e recebendo esse projeto desse tabernáculo. E ele deu todas as instruções necessárias para Moisés, até para as cerimônias que haveriam dentro desse tabernáculo, as suas leis, os seus estatutos, como os sacerdotes deveriam proceder, usar vestes especiais apropriadas, e o sumo sacerdote no seu traje tremendamente especial, que é uma estola que continha-se os nomes dos filhos de Israel. E Êxodo 28 diz que Arão possuía vestes de sumo sacerdote. Ele usava assim, um peitoral que continha assim, um urim e tumim, e cada veste dele tinha um significado especial, diretamente relacionado à adoração ao Deus eterno. Apesar da liderança de Moisés representar a voz de Deus para o povo, a liderança espiritual na pessoa do sumo sacerdote era muito importante porque representava a figura de Cristo. Moisés, além de conduzir o povo como libertador do Egito, ele foi designado a figura de uma obra que só Jesus poderia realizar quando Jesus realmente morreu por nós, pecadores, e nos libertou da morte do pecado. E Moisés libertou o povo do Egito. Antes mesmo que pudesse agir, oficializar os sacerdotes, ali no santuário, Arão e seus filhos, eles tiveram que submeter, eles tiveram assim, uma educação, eles foram submetidos a um ritual simbólico, e a participação deles se resumia em estender a mão sobre os sacrifícios, né, para a confissão e o perdão dos pecados das pessoas. E antes de descer e retornar ao acampamento, o Senhor falou com Moisés acerca do artífice, né, do artesão especial, para ele concluir ali a parte de decoração. E ele falou dos homens que ele, Deus, iria capacitar para a realização de sua obra, e também ele falou, bem como da importância da observação do 4º mandamento, onde cada obra que fazia ali no tabernáculo trabalharia 6 dias e no 7º descansava, que era o 4º mandamento, como um dia santo, um dia especial, um dia de memorial da criação, um dia de descanso. E mesmo a obra da construção do santuário deveria ser interrompida nesses dias como uma obediência ao 4º mandamento do Decálogo, instituído por Deus como um sinal entre ele e o seu povo, que diz lá em Êxodo 31, 13. Algo assim bastante interessante, que Deus chamou cada pessoa que iria fazer os trabalhos na construção do tabernáculo e os enchia do seu poder, do Espírito Santo, para que eles fizessem com qualidade,
inspiradamente por Deus, que está lá em Êxodo 31, versículos 2 e 3, em que a Bíblia diz o seguinte, olha que interessante: eis que chamei pelo nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e foi enchido do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Está lá em Êxodo 31, versículo 2 e 3. Então é Deus dando e desenvolvendo dons numa pessoa especial para ele ser artesão, fazer a obra de decoração de dentro do lugar santo, santíssimo, de todo o tabernáculo. Uma pessoa especial que tenha respeito por Deus, pelos seus mandamentos, né? E pela primeira vez nas Sagradas Escrituras, nós vemos uma pessoa receber dons e talentos de Deus para executar um serviço. E muitas vezes nós assim reclamamos que nós não temos dons, não temos talento, não temos capacidade, não temos soluções para um trabalho, às vezes um trabalho normal numa empresa onde você trabalha, né? Onde você desenvolve a sua função. Você também pode buscar a Deus para que Ele esclareça para você possa desenvolver esse dom que possa atender ao teu chefe. Eu, por muitas vezes, na empresa que eu trabalhava numa multinacional, quando a gente não tinha uma solução para uma máquina, e que às vezes eram cobradas por diretores duramente, com ameaça até de ser mandado embora, eu me prostrava diante de Deus naquela máquina ali, orava, e no outro dia eu tinha solução para aquela máquina e passava para os projetistas. Isso ocorreu várias vezes comigo. E nós não podemos esquecer, né, que nós temos um Pai, um Deus grandioso, que Ele está esperando que nós falamos com Ele, que nós possamos também nas coisas desse mundo nosso aqui, possamos conversar com Ele, que Ele seja chamado, que Ele seja aclamado e adorado. É assim que Ele quer que seja. E Bezalel foi capacitado para ele ser artesão, né? Recebeu sabedoria, habilidades divinas para realizar obras no tabernáculo e manusear o ouro, prata e pedras preciosas, um trabalho necessário naquele momento, sendo que esse Bezalel, ele nunca havia trabalhado com isso, e que Deus desenvolveu nisso esse dom nele. E a Bíblia fala também de Aholiabe, da tribo de Dan, onde também o Espírito Santo o habilitou como mestre de tecelagem, de bordados. E assim ocorreu com muitas outras pessoas. E nenhum trabalho é sem valor quando ele é empreendido segundo a habilitação de Deus, através do Espírito Santo. E nenhuma lida humana ela é de menor importância quando ela é aplicada para a glória e honra de Deus. E assim, o mesmo Senhor que ordenou 6 dias trabalharás, que está lá em Êxodo 31:15, é o mesmo Senhor que também promete capacitar todas as pessoas para desenvolver suas funções com uma inteireza de coração, para observar também essa pessoa, que saiba que ela pode desenvolver esse trabalho, mas que no 7º dia ela tem que descansar, que é o sábado. E o 4º mandamento, ao contrário dos que muitos julgam por aí, que é uma lei trabalhista, que inclui o dever do serviço e o direito de repouso, não é nada disso. E sim o reconhecimento que nós temos um Deus, que Ele deu 6 dias para trabalhar e o 7º para descansar, porque é o Deus que criou lei, que Ele é o legislador do mundo, né? É o nosso Criador e mantenedor, e foi Ele que criou o sábado como memorial de criação, que o próprio Deus dá ordem. Ele diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, que o 7º dia descansou e tomou alento, que está lá em Êxodo 31:17. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que Ele é o único mediador entre os homens e Deus. A salvação só vem através dele, Jesus.
E quando você faz isso, obedecendo os estatutos e mandamentos de Deus, principalmente o quarto mandamento, você ganhará de Deus algo tremendo e importante para toda a nossa vida, que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que se aproxima, ele, Jesus, levará essas pessoas que o aceitaram e observaram seus mandamentos, sabe para onde? Para as mansões celestiais. E ele, Deus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos, todos nós, para essas casas celestiais no céu. E é um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você participará da grande bodas do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.